forma segura de armazenar os ingredientes na confeitaria PET. Existem várias categorias aí de matéria-prima que a gente vai, para cada uma delas, ter uma forma correta do armazenamento. A regra é a mesma, seja aí para uma cozinha industrial, um restaurante ou uma confeitaria PET. E também deveria ser aí dentro da sua casa. A armazenagem correta dos ingredientes está ligada aí diretamente à qualidade e à segurança do produto. Cada tipo de armazenagem, cada categoria de ingredientes deve ser respeitada, além de todo o processo aí que já é indicado na embalagem. Também tem algumas regrinhas que vão fazer toda a diferença. Além de procurar fornecedores que tenham aí o selo, a certificação, que seja um produto de qualidade, você tem que tomar cuidado a partir do momento que esse ingrediente está dentro da sua cozinha e tomar as devidas providências. Sejam bem-vindos à nossa aula, um assunto importantíssimo, formas aí de você armazenar produtos, nossos ingredientes, as nossas matérias-primas que todo mundo utiliza já em casa. Então, essa é uma daquelas aulas básicas que a gente sempre aprende um pouquinho mais, né? Além da limpeza, troca de caixas, né? Todo esse processo aí que é imprescindível a gente fazer para conseguir ter a garantia que a gente vai ter um produto de qualidade, a gente deve aí armazenar de forma correta. Então, quero falar um pouquinho das categorias aqui que a gente vai encontrar na confeitaria PET. O primeiro deles é os produtos secos, que são aí todas as nossas farinhas, grãos, até mesmo algumas leguminosas secas, né, como é o caso do grão de bico, né, ovo em pó. Então, esse tipo de produto, né, arroz, macarrão, pessoal, tudo isso entra aí nessa categoria. Esses produtos, né, se você compra em supermercados, eles normalmente vêm já em embalagens individuais. Quando você compra eles a granel, o cuidado deve ser ainda maior. A partir do momento que você coloca um ingrediente, né, uma nova matéria-prima dentro da sua cozinha, ela deve aí ter os cuidados. Primeiro passo é você higienizar a embalagem ou fazer a troca da embalagem aí, dependendo se for esse produto, principalmente a granel. Lembrem sempre esse armazenamento das farinhas, né? A farinha, ela tem um pouquíssimo tempo de validade, em média aí 3 meses, né? Algumas farinhas um pouco mais, principalmente aí farinha de trigo integral, essas farinhas de fruta, né, que são encontradas na maioria das vezes a granel. Tomem muito cuidado com a procedência. Conheçam aí, principalmente, né, o pessoal acaba comprando de empórios, ou então essas lojas de produtos naturais, ou então pela internet, tá? Procurem empresas que tenham aí um produto com a garantia que seja dentro daquela validade. Muitas vezes, quando você compra um produto a granel, dependendo do local onde você vai comprar, principalmente nessas de produtos naturais, o que acontece é que a partir do momento que eles embalam, né, aquele produto, eles colocam uma validade que não é a certa, na verdade, para aquele produto, né? Então, conheçam, né, e principalmente perguntem sobre cada tipo de embalagem onde vem esse produto. Então, é claro que essas lojas de produtos naturais, elas compram aí em grande quantidade, mas o que eu quero comentar com vocês é exatamente a partir do momento que eles embalam, né, para você levar para casa. Sai uma etiqueta, né, eles colocam dentro de um saco plástico, fazem a pesagem e aquela etiqueta, ela sai com a data do dia. E a gente sabe que aquele ali não é o dia da fabricação daquela farinha ou então desses produtos que a gente compra em lojas de produtos naturais. Então, na loja de produtos naturais que a gente compra, né, hoje o volume é muito pequeno, porque como a gente compra em maior quantidade,
mas os produtos que a gente compra, essa loja, né, que a gente sempre faz os pedidos, ela nas próprias potes de cada embalagem tem ali, elas cortam, né, a validade do saquinho e deixam exposto para o cliente ver. Então isso é muito interessante porque você vai ter a data de validade desse produto exatamente e não vai ficar sempre se desesperando aí por muitas vezes, né, vir numa farinha muito dura ou com muita umidade. Então tem vários pontos aí, tem várias experiências, né, que os nossos alunos nos contam a partir dessas lojas de produtos naturais. Então tome um pouco de cuidado, tá? Principalmente aí aonde vocês forem comprar esse tipo de produto. Principalmente por causa da data de validade, né? Além aí de conhecer, né, o processo deles de armazenamento desses produtos, conhecer estoque, que é muito importante também, tá, pessoal? Porque nesses estoques de produtos secos aí a gente encontra bastante tipo de insetos, roedores, então é por isso que é sempre interessante a gente ter esse conhecimento aí do nosso fornecedor, né? E também, quando você faz os pedidos desses produtos secos, seja em fardos, no caso de distribuidoras, né? O que acontece com distribuidoras, pessoal? Eles têm um centro de distribuição. Normalmente são em galpões, né? Então, eu quero contar aqui casos que já nos aconteceram. Então, na época ali a gente pedia sacos de 5 quilos de farinha de trigo integral com fardos de 25 quilos. Então, são aí 5 fardos, né? Várias vezes aconteceu alguns imprevistos até que a gente teve que realmente trocar de fornecedor. Em um dos casos, eu recebi um lote de farinha muito perto, a farinha de trigo integral, ela tem 3 meses de validade, e eu recebi ela apenas 10 dias do prazo limite da validade dela. Então, a partir do momento que você recebe um produto, né, regra básica de recebimento de produto, você vai visualizar a nota, vai ver se todos os produtos chegaram e vai fiscalizar as validades desses produtos, tá? Para poder aí já não receber ele, né, nesse momento, para você não ter uma etapa a mais para conseguir devolver esse produto, ser ressarcido ou receber um novo produto, tá? Então é muito importante se atentar a esses detalhes. Outro ponto, né, como eu comentei aqui, centros de distribuições, normalmente são galpões. Uma vez chegou um desses mesmos tipos de saco de farinha com um furo, né, onde parecia, né, provavelmente era de algum rato. Então, como você vai receber um produto desse? Claro que o saco em si que estava furado, ele vai para descarte imediatamente, né? Mas como que você vai receber todo aquele lote daquela farinha já com essa pulguinha atrás da orelha? Então, é muito importante, né, sempre ter alguém para fiscalizar o recebimento quando for aí diretamente entregue na sua confeitaria, no seu restaurante, tá? Ou até mesmo na sua casa, tá, pessoal? Vai ser muito importante se atentar a esses detalhes, né? Então, se você compra esse produto sem ser a granel, você pode manter ele na embalagem original, até porque ele tem todas as informações necessárias, mas você precisa aí fazer uma higienização na embalagem desse produto, tá? Então, álcool 70%, passa um álcool para evitar qualquer tipo de contaminação cruzada, tá, pessoal? Principalmente porque quando a gente está preparando o mise en place, né, para fazer essa organização, para a gente fazer uma receita, a gente vai aí mexer com essas embalagens, sejam elas embalagens originais ou então embalagens secundárias onde a gente colocou como potes, refratários, enfim, aí falando já de qualquer categoria de alimento, né? No caso de frutas e verduras, né? As frutas e verduras, a partir do momento que você traz para dentro da sua confeitaria, ou então você recebe ela normalmente em caixas, né? Você deve fazer a troca de onde ela veio. No caso aí, se você compra elas, já leva direto para fazer a higienização desses vegetais, essas verduras e frutas, para você, quando for usar, já ter um produto higienizado, né?
Quando a gente tem uma empresa, né, a gente vai receber essas caixas. A partir do momento que a gente recebe essas caixas, a gente vai trocar as caixas, né? Então, a gente não usa as mesmas caixas que eles vieram, né? Então, a gente retira todos, faz a troca das caixas, depois eles vão para higienização e assim eles são armazenados. Então, falando aqui sobre verduras e vegetais no geral, qual a melhor forma de conservação? Dentro da geladeira, né, pessoal? Carol, o volume está muito grande, eu não consigo fazer esse armazenamento na geladeira, como que vai ficar mais fácil para a gente trabalhar? Olha, vou dar um exemplo prático aqui. No caso da Chef de Animale, né, a gente usa aí uma quantidade muito grande de tubérculos vegetais, porque a gente trabalha com alimentação natural. Então, durante o dia, né, a gente recebe esse produto, ele é feito todas essas etapas de higienização. Eles são todos separados, esses vegetais, para as produções diárias, né, que vão ser usadas naquele dia. E os vegetais são armazenados na geladeira. Os nossos tubérculos, batatas, inhame, tá? Esse tipo, eles já são mantidos direto fora da geladeira. Isso por quê que a Chef de Animale trabalha dessa forma hoje? Primeiro que a gente tem um volume muito grande, né, para fazer esse armazenamento, e porque a utilização dos nossos vegetais, para vocês terem uma ideia, a gente faz pedidos semanais de 4 a 5 vezes por semana. Então, a rotatividade, né, desse tipo de matéria-prima é muito alta, né, e é muito difícil, praticamente zero, tá, pessoal? A questão aí de perda desse tipo de matéria-prima. Porque, claro, a gente sempre otimiza também, né? Então, a gente acaba aí nunca tendo esse tipo de produto parado, tá? Vegetais, sempre conheça, tá? Muito bem a sua câmara fria ou então a sua geladeira, pessoal. Cada parte da geladeira, né, ela tem uma temperatura. Então, vegetais que tem muita água, como abobrinha, berinjela, são sempre melhores aí você armazenar na parte de baixo da geladeira. Se você tiver uma geladeira pequena e quiser armazenar, por exemplo, né, vamos dar exemplos práticos. Fiz um pedido na sexta-feira, fiz um pedido muito grande, não vou ter aí toda a fabricação durante sexta e sábado, eu só vou usar esses vegetais na segunda-feira. Então, eu vou fazer a armazenagem deles na geladeira, já higienizados, tá, pessoal? Coloquem vegetais que são com mais umidade na parte de baixo da geladeira, as folhas na próxima prateleira, e aí, então, na parte superior, coloque tubérculo ou os vegetais com cascas mais grossas, como a abóbora, por exemplo, tá? E, mais que tudo, como eu já comentei aqui, conheçam a temperatura da sua geladeira, tá? Porque como ela tem ali também o termômetro, né, o medidor de temperatura, para você já fazer essa média. Se estiver no verão, né, a gente vai precisar aí deixar a temperatura da geladeira mais baixa, né? Ou então, se estiver mais quente, aumentar um pouco a temperatura, tá, pessoal? Se estiver mais quente, não, se estiver mais frio, se estivermos no inverno, né, a gente pode... Porque dependendo aí, tô falando até mesmo de geladeiras tradicionais, você pensando aí na sua casa, né? Quando tá muito frio, a gente deixa a geladeira muito alta e deixa alguma verdura ou algum desses vegetais com mais águas que eu comentei, eles acabam até mesmo fazendo congelamento. Aí, se a sua geladeira for muito potente, ou se então naquela ocasião você tiver um volume muito baixo de ingredientes dentro da geladeira, tá? Então é sempre bom aí você ter esse conhecimento. Eu já vou até aproveitar para falar aqui de um assunto que é sempre muito polêmico, né? Que é a nossa questão dos ovos, né? Já falei aqui de produto seco, existem aí a possibilidade de vocês comprarem ovo em pó. Para vocês terem uma ideia, tá? 1 quilo de ovo em pó, ele tem aí a mesma coisa que a gente tivesse 80 ovos. Então, dependendo do seu volume de venda, né, do seu processo,
o ovo em pó acaba sendo uma ótima alternativa, né? Primeiro, da durabilidade, né, do ovo, armazenamento, então você armazena ele em uma prateleira, né, tranquilamente, dentro de um pote etiquetado. Ele vai ter aí, se eu não me engano, o ovo em pó, eu acho que há mais de um ano, mas vamos jogar um ano aí para não ter dúvida, né? Não ter dúvida de qual vale mais a pena. E os ovos normais, ovos caipiras, né? A gente deve fazer o armazenamento como? Essa sempre a gente acaba aí falando sobre os ovos, tem gente que acaba ainda não tendo esse conhecimento, que os ovos, pessoal, eles devem ser armazenados na geladeira, tá? É importante a gente falar isso, porque tem vários erros que acontecem com os ovos, como receber os ovos, né, comprar os ovos e lavar eles. Pessoal, a gente não lava. Esse processo de lavagem dos ovos, ele é um processo que deve ser feito na indústria, tá? Então, por isso que você compra produtos com procedência, com selo, com certificação, né? Pra gente já ter garantia aí que foi passado por esse processo. Por que você não lava o ovo? Isso porque a casca do ovo ela é porosa, então a gente vai acabar colocando uma umidade ali totalmente desnecessária. O armazenamento dos ovos dentro da geladeira. Fazer a troca das embalagens, tá? Importantíssimo. Trocar a embalagem do ovo assim que no momento que você recebe. E armazenar esses ovos dentro da geladeira. A gente não armazena ovos na porta da geladeira. Isso porque varia muito a temperatura. Ovos são perecíveis, tá, pessoal? E devem aí ser tomados todos os cuidados. A gente sabe já aí, né, de um micro-organismo muito conhecido nos ovos, que é a salmonela, né? E você mantendo aí esses ovos em temperatura ambiente, você está favorecendo aí para ter um grande problema para a sua família, né? Ou não ter um produto de qualidade, tá? Então, se você precisa de ovos na sua confeitaria, seja para fazer bolos em claras em neve, né? Mesmo assim, eu vou falar para vocês testarem o ovo em pó, tá? O ovo em pó é maravilhoso. Além, né, a gente existe aí ovos já que a gente encontra somente as gemas, somente as claras aí de forma pasteurizada, que se torna um produto refrigerado, né? Mas também o volume é muito menor. Então depende aí da sua utilização, qual for a receita, se for uma data temática, muitas vezes, né? Acabar compensando bastante a gente evitar aí esse processo de quebrar os ovos e ter que armazenar um grande volume e um produto que é bastante delicado também, né? Então, comentando aqui um pouquinho de itens refrigerados, né? Existem vários produtos além, né, desses que a gente já comentou que devem ser armazenados na geladeira, que você pode precisar na sua confeitaria PET. Como é o caso de um kefir, de um iogurte de kefir, ou então um iogurte natural, uma manteiga sem sal, né? Então, esse processo, essas medidas, né, de limpeza das matérias-primas, não, a limpeza das embalagens dessas matérias-primas, elas também devem ter aí o devido cuidado e a devida atenção, tá, pessoal? Depois que você começa com a limpeza, muita gente na pandemia, né, agora, começou a ver a necessidade desse hábito, né, que é fazer a limpeza aí dessas embalagens, né? Quando a gente fala de indústrias, né, que a gente recebe um volume muito maior, agora falando de refrigerados e congelados e produtos secos, né? Quando a gente recebe um volume muito grande de uma distribuidora, você recebe esse produto, né, em uma embalagem secundária, por exemplo, como fardos de farinha, né? Então vem ali os fardos dentro de uma embalagem secundária. Qualquer embalagem secundária, seja aí embalagem de fardo ou então no caso de caixas, né, onde a gente recebe manteigas, produtos de freezer, como qualquer tipo de carne, por exemplo, né, que a gente compra em grande volume,
Essas caixas aí variam de 10, 15, 16, 20 quilos. A gente recebe, quando a gente recebe esses produtos, essa embalagem secundária, ela deve ser descartada antes mesmo, tá, de entrar na sua cozinha. Então, no caso aí, por exemplo, se você tem, né, uma câmara fria, vamos falar como indústria mesmo, você precisa, né, já montar aí o seu fluxo de recebimento de matérias-primas para que esse processo, essa medida seja tomada. De que forma, Carol? Você pode ter, por exemplo, né, dentro das câmeras frias existem óculos, né, que são umas passagens menores, né, dependendo da câmera fria, onde você consegue receber essa matéria-prima com uma pessoa já direto dentro dessa câmera. Tá, Carol, mas eu tenho um freezer normal, né, eu vou pedir uma caixa só para recebimento, como eu devo fazer? A partir do momento que você recebe esse produto, você deve aí ter caixas maiores, né, com o mesmo processo aí que a gente comentou das verduras, colocar toda essa matéria-prima apenas com a embalagem primária dentro dessa caixa e aí sim levar para armazenamento, tá? E essa caixa, principalmente papelão, né, gente? A gente não pode entrar com esse tipo de material aí dentro da nossa cozinha. Essa matéria-prima, essa embalagem secundária, ela é descartada e a matéria-prima com a embalagem primária, aí sim ela vai entrar para armazenagem. Como armazenar dentro do freezer, né, Carol? Câmara fria acaba sendo muito fácil, né, a gente fazer separações aí, até, né, não só pelo tamanho, mas porque a gente consegue fazer prateleiras, a gente consegue moldar uma câmara fria exatamente de acordo com a sua necessidade. Quando você trabalha aí com matérias-primas, né, com diferentes matérias-primas, principalmente aí falando na questão de carne, o cuidado deve ser minucioso, pessoal. Se você recebe um produto fresco, então eu recebi uma carne moída fresca e eu quero fazer aí, separar ela, já porcionar e colocar no freezer toda porcionada. Primeiro ponto, se for um freezer, né, doméstico, vamos dizer assim, né, esses freezers menores, você deve, no mínimo aí, já que você não vai conseguir separar, né, por gavetas ou por cada tipo de matéria-prima, você deve guardar esses ingredientes em potes, tá? Então, dentro dos plásticos, por exemplo, chegou a carne moída, eu faço porções de 500 gramas, né? Então, recebi 10 quilos, fiz as porções de 500 gramas, tenho 20 pacotinhos. Aí sim, já dentro dos pacotes, eu vou colocar dentro de um potinho e vou armazenar ele fechado. Sempre lembrando, pessoal, coloquem as datas de fabricação e de validade desses produtos. No caso aí de produtos como frutas, verduras, né, a gente aí acaba vendo eles pela própria visual do produto, né, e a gente aí já vai tendo mais essa ideia, porque um produto que acaba aí não tendo a data exata, né, de validade. Mas em todas as outras categorias, tá, vocês devem aí tomar essa atenção especial entre ter a data de, principalmente, né, o certo, pessoal, é a data de fabricação e validade, mas você precisa saber quando aquele produto vai vencer. Isso porque vai ser a única forma de você conseguir, né, ter essa organização de todos os seus ingredientes e todas as suas matérias-primas dentro da confeitaria Pet e dentro da sua cozinha de casa também, fazendo esse controle. Se você não tiver a data de vencimento desse produto, como você vai fazer aí o primeiro que entra, o primeiro que sai, tá? Isso, muitas pessoas acabam não se atentando, até mesmo em casa, né? Eu sou muito atenciosa com datas, sempre fui, desde pequena, eu acho que por causa da minha mãe, assim, né, sempre acompanhei ela em supermercados, né, e eu sempre fui muito atenciosa nessa questão das datas. Eu sempre tive esse costume de fazer, por exemplo, uma compra em casa,
né? Então, sabe itens que a gente compra, sempre acaba comprando um pouco mais em casa, como uma latinha de atum, né? Um molho de tomate, um creme de leite. São produtos que às vezes a gente tem em casa, mas a gente acaba comprando aí no começo do mês para conseguir, né, passar todo o mês e não precisar mais desses itens. E às vezes a gente compra e vai colocando ali. Às vezes o produto que você comprou na semana passada tem a validade maior que você comprou o dessa semana. E aí o que acontece? Os erros e muitas vezes, né? Quem não é atento a essa visualização de validade do produto acaba muitas vezes consumindo até mesmo um produto vencido. Data de validade, data de vencimento, pessoal. Ó, olha só, isso é importantíssimo vocês saberem. A data de fabricação é o momento que aquele produto foi fabricado. A data de vencimento desse produto é a data que o fabricante garante que aquele produto está apto para o consumo, tá? Então, mesmo quando vocês forem fazer a validade dos seus produtos, né, vai ser a garantia que vocês estão falando aí que o pet pode consumir e quais são as formas de armazenar aquele produto. Então, vocês devem seguir os mesmos passos dos seus fornecedores. E aí, tem alguém que quer saber algum ingrediente especial? Acabei falando de várias categorias aqui. Pessoal, a parte mais importante aqui, né, o resumo que eu quero fazer para vocês de tudo que a gente comentou hoje, o primeiro passo é procurem selo, procurem certificação, produto com procedência, os fornecedores que vocês vão trabalhar, também tomem muito cuidado. Não tenham vergonha de pedir para ir ver estoque, tá? Isso é muito normal, é a única garantia, a nossa única segurança é entender por onde todos os ingredientes, entender todo o processo da nossa fabricação, tá? Segundo, limpeza, fazer a limpeza dessas embalagens, tá? E descartar embalagens secundárias. Mesma coisa na questão aí das frutas e verduras, recebimento. Troquem, higienizem assim no momento que vocês receberem esse produto, tá? Separem, etiquetem, tenham aí tudo que seja mais fácil para depois você não encontrar um produto perdido no freezer. Primeiro, não saber o que é, não saber quando foi embalado e também não ter ideia de quando aquele produto provavelmente já venceu, né? Então, cuidados aí que você deve ter muito, não só na sua confeitaria, mas também na sua casa, na sua alimentação. Primeiro que entra, primeiro que sai, tá? Então, continuando aí essa questão de visualizar o produto, saber as validades, vai ficar muito mais fácil de você organizar o seu estoque, seja de produtos secos, produtos refrigerados ou então os produtos aí de freezer, né? Não comprem grandes volumes de produtos que vocês ainda não definiram que realmente irão utilizar, mas testem sempre novos produtos, porque tem vários que a gente se surpreende, como o caso do ovo em pó. Então, quem não conhece, fica a minha dica aí para vocês conhecerem e começarem a usar na confeitaria pet e também na sua casa. Beijo grande, uma ótima quinta-feira para vocês e até semana que vem.